passo da ética é perceber que o meu eu não é o centro do universo. O primeiro passo da comunicação, da diversidade, é que o meu eu não é o todo. O primeiro passo da transformação de um mundo é perceber a existência dos outros. Isso está muito difícil. Está particularmente difícil neste momento. Os valores éticos estão em transformações naquele conceito que Zygmunt Bauman trabalha de mundo líquido. São valores hoje cada vez mais imprecisos. Vocês, talvez, quem trabalha com jovens como eu, que tem alunos, está muito impressionante. Gente. Você corrige um texto, diz a um aluno que ascensão é com SC e com S, e o aluno diz, não, essa é a minha maneira de escrever. Eu falo, como assim, meu? Você criou a gramática da língua portuguesa, eu achei que ela fosse anterior ao seu nascimento. Não, mas eu gosto. Mas, porra, o que você tem a ver o seu gosto com a escrita? As pessoas estão cada vez mais marcadas pela ideia de que o gosto determina tudo e que não existe o outro quanto a valores. As pessoas comunicam e gritam seus gostos, gritam nas janelas, como eu já disse. Eu adoro bar, formei piano, toco bar toda semana. Eu tenho vizinhos que gostam de futebol, não é um problema. Mas eu nunca cheguei à janela e gritei chupa Beethoven, por exemplo. Quando um dos pais da ética ocidental, Aristóteles, decidiu escrever um texto para seu filho, tanto seu pai quanto seu filho tinham o mesmo nome, Nicômaco, ele fez um texto curto e fácil de ser entendido, chamado Ética Nicômaco, no qual ele nos diz uma coisa que é fundamentalmente simples, fundamentalmente importante. E essa coisa é que a ética não nasce com ninguém. Todo bebê é aético, é amoral. Todo bebê é amoral. A ética não nasce com ninguém. O que significa isso? É uma tarefa dos pais, é uma tarefa dos alunos, é uma tarefa dos professores e das empresas lutar pela construção da ética. Logo, o primeiro passo para formar um cidadão ético são ações afirmativas nas famílias, nas empresas e no Estado para formar a ética. Logo, isso que nós estamos fazendo aqui é aristotélico. Nós estamos nos educando, porque neste caso todos nós precisamos aprender sobre a virtude ética que tem que ser adquirida pela prática, pelo exemplo e assim por diante. A virtude ética é filha dos bons hábitos. É absolutamente falso utilizar argumentos do estilo sociológico. Todo mundo rouba. Isto não exime a ética de ninguém. Ou argumento histórico, sempre se roubou. Porque uma das características da ética aristotélica é que ela nasce com o indivíduo. Eu acabei de dar uma entrevista. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança. O cinto era entregue quando o carro era vendido com um plástico que o cobria, porque nunca tinha sido usado. Todas as pessoas, quando o carro freava, eram projetadas pelo vidro em direção ao Oceano Atlântico, porque ninguém usava cinto. Uma campanha mais a coerção, o consenso mais a coerção, mudou a atitude das pessoas. Nós passamos a usar cinto de segurança. Em algumas cidades do Brasil, Brasília, Boa Vista, os motoristas param antes da faixa de segurança. Na maioria das cidades como São Paulo, eles aceleram, que é para não provocar trauma no pedestre, que é para matar, porque eles são contra a tetraplegia e a favor do assassinato. Então, passa direto por cima. Isto é sinal de que varia a coerção e o consenso nesses casos. Logo, eu posso ensinar. Eu sou professor, gente. Há alunos que chegam à escola com mais senso ético do que os outros. Isso tem a ver com família. Isso tem a ver com educação. Educar a criança é o primeiro passo. Educar o aluno. Ser intolerante com a falta ética. Educar, odiar o deslize ético, porém, trabalhar humanamente com o deslizante, com o pecador.
Esta é a ideia aristotélica que exige prática e tempo. Exige, acima de tudo, responsabilidade, já que uma característica da falta de ética é a omissão do sujeito histórico. Os brasileiros são atrasados, eu não faço parte disso. O brasileiro é muito ruim no trânsito. Eu, como nasci em Berlim, não faço parte dessa tradição. Os brasileiros são isso. Toda vez que eu omito a minha participação, eu estou com um problema. O mundo que eu tenho é o mundo que eu ajudei a formar. Logo, eu tenho obrigações e deveres com este mundo. Responsabilidade é o eixo central de todo comportamento ético. O mundo começa comigo e eu devo ser, como diz Gandhi, a transformação que eu espero ver. Logo, existe uma conferência de clima em Paris, mas existe a minha casa. Eu posso não influenciar a conferência de clima recém-encerrada em Paris, mas posso reciclar lixo na minha casa. Eu posso não transformar o mundo, mas eu transformo o meu mundo, o meu universo pequeno. Toda vez que eu omito, é muito curioso, é muito forte nas redes sociais, as pessoas reclamarem dizendo é preciso fazer alguma coisa. Sujeitos indeterminados, orações sem sujeito. Então, é preciso que eu faça. Esse é o primeiro chamado ético. E a partir de qual critério? Isso é dado pela filosofia iluminista. A minha liberdade termina na liberdade do outro. Logo, eu não posso gritar o nome do meu time na janela, porque isso pode ofender o sono ou a opção de futebol de uma outra pessoa. Eu não posso escutar música alto, porque as pessoas podem não querer aquele estilo musical. Eu não posso fazer coisas que ofendam a liberdade do outro, porque no momento que eu passei a viver em sociedade, eu aceitei limitações ao meu compromisso social, ético e de responsabilidade. Só um indivíduo que morasse sozinho teria liberdade total. A ética pressupõe uma negociação entre o bem comum e o bem individual. E eu a todo instante sou levado a este exercício. O grande desafio do nosso mundo é esse diálogo. O grande desafio do nosso mundo é o fato de que eu tenho que a todo instante negociar o espaço alheio. O diálogo é a base da ética. A ética é a grande defensora do diálogo. Se esse argumento não for suficiente, vamos tomar um exemplo histórico concreto. A Síria é um país onde o diálogo terminou. Na Síria há 3 poderes: uma ditadura, rebeldes armados e o Estado Islâmico. Resultado, ninguém escuta ninguém. Resultado, a população síria está se jogando ao mar, arriscando sua vida, porque onde fracassa a ética e o diálogo, a vida se torna inviável. E esta é uma advertência seríssima para nós. Eu não entro em nenhum mérito político, não entro em nenhuma questão de opção ideológica, todas são válidas, mas eu me preocupo quando as pessoas, um fala e o outro bate panela. Eu me preocupo, porque eu gosto do debate, mesmo que contrariando. Não concordo com o que você fala, mas quando eu não lhe escuto, isso pode se chamar governo ou casamento. Eu não lhe escuto mais, não quero mais saber o que você está dizendo. A Síria é um lugar que nem se bate mais panela, mas se puxa de uma água, e a população é obrigada a se atirar nas águas frias do Mediterrâneo, fugindo dessa barbárie. A Síria é, hoje, infelizmente, um país com uma tradição riquíssima histórica. A Síria é hoje um exemplo de o que acontece quando a ética fracassa por completo e o diálogo entra pelo ralo da comunicação. Este talvez seja o cartaz mais eloquente para nos advertir sobre a importância da ética. Nós nunca teremos um paraíso sobre a Terra. Desde que fomos expulsos do Éden, não ganhamos direito a voltar. Na primeira empresa do mundo, Deus
fez 2 funcionários com apenas um código de ética. Não pode comer desse fruto, infringir. Foram para fora, tem 2 filhos, um matou o outro. 50% de homicidas na segunda geração. Essa é a espécie humana. Começou mal e foi piorando. Foi piorando. Desde aquele momento eu tenho certeza que os seres humanos nunca serão perfeitos. Mas já que eu não posso atingir o paraíso, pelo menos eu devo evitar o inferno. Abrir mão do diálogo é ingressar no inferno. Eu preciso ouvir, eu preciso conviver. Mas nós vivemos um momento em que os poderes públicos de todos os partidos, e em várias instâncias, e o futebol, símbolo deste país, e o futebol internacional também, e o mundo empresarial, já que pela primeira vez na história estamos processando também a chamada corrupção ativa, e não só a corrupção passiva, ou seja, não apenas quem recebe, mas quem paga também. Por todos os lados fracassa a ética. Por todos os lados os exemplos são dramáticos e o indivíduo às vezes se sente num cabo de guerra com a sociedade, porque nós sentimos uma destruição quase coletiva dos valores éticos. É importante dizer, e eu ressalto como historiador, e nisso não há relatividade, que aparecem mais casos de quebra de ética hoje, que nós estamos numa democracia. É importante dizer que a restauração do Estado de Direito em 85, particularmente com a Constituição de 88, tornou a liberdade de opinião, tornou a transparência do governo maior. E graças a isso parece às pessoas o contrário, que nós vivemos no pior período ético da história. Nós vivemos no período mais transparente que o Brasil já teve. E o resultado é isso. Só para lembrar vocês que antigamente, pessoas que criticavam o governo não sobreviviam nem apareciam no público. Só para lembrar vocês que nós temos nenhum caso de denúncia de ética na Coreia do Norte. Porque ninguém na Coreia do Norte pode ter opinião. Então, eu vou dizer que a Coreia é o país mais honesto do planeta Terra, porque não há nenhuma denúncia na imprensa, só tem um jornal, é público e sustentado pelo governo. O que aparece hoje é que nossa liberdade está trazendo essa transparência. Nossos avós não discutiam a relação do casamento. Nós discutimos muito. Resultado, nossos casamentos são mais transparentes. E aí vem o problema decorrente disso. Nossos avós casavam e a fila se encerrava. Ou seja, nós temos mais insegurança, temos mais transparência. E as pessoas estão confundindo isso com uma ética pior, curiosamente. Graças à exposição pública de tudo, é provável que nós vivamos hoje numa era de preconceitos mais declarados. Possivelmente porque essa sociedade expõe através de redes sociais maiores alternativas. Possivelmente porque as pessoas não ocupam mais apenas guetos. O preconceito hoje é muito maior. Isto, infelizmente, é um dado. Preconceitos tradicionais, o partido mais tradicional de todos, o mais antigo e sólido preconceito da história humana em relação às mulheres, a misoginia. Preconceitos como o racismo, tradicionais também, preconceitos como a homofobia, ao invés de desaparecerem com o avanço da educação, com a exposição da internet, eles têm notadamente piorado. Notadamente piorado. Como eu vou tentar demonstrar a vocês. A misoginia, misós, desconfiança, giné, mulher. A misoginia é provavelmente o mais estruturado de todos os preconceitos. E quero chamar a atenção, como alguém que trabalha com o tema preconceito,
que ela é também compartilhada pelas vítimas. Assim vocês vão encontrar mulheres misóginas, gays homofóbicos, negros racistas e judeus antissemitas. O câncer do preconceito é tão terrível que ele atinge também a vítima. Também a vítima é alvo disso. Desde o início da história humana, que a representação do feminino, essa é a mais antiga estátua do planeta, ressalta o corpo e o item fertilidade, desde o início da história humana, que ao representar uma mulher sem os olhos e sem os braços, mas com os seios e a área genital destacados. Desde o início da história humana, que o corpo da mulher é alvo de debate de homens. Lembrem que toda a moral ocidental foi construída por homens, não por mulheres. Todos os códigos do Decálogo de Moisés, até as leis, foram feitas por homens. E foram levadas adiante por homens. Como lembra Voltaire, se os homens engravidassem, aborto seria dado em catedrais ao som de canto gregoriano. Em fila e abençoados por Deus pela Bíblia e pela lei. Mas como os homens não engravidam, ele é criminalizado na maior parte das vezes. Se os homens menstruassem, haveria concorrência de masculinidade. Eu perco meio litro, eu 2 litros. Um disputaria com o outro e era o mais macho na perda de sangue. Se os homens menstruassem, a geração de remédios anticólicos já estaria na 10ª geração. Bom, porque o homem não tolera dor. Bom, e agora tem um homem que diz como é que olha que é nhenhenhen, ou é alguma coisa do gênero. Mimimi, isso, mimimi. Não? Bem, o corpo da mulher, antes era a Vênus de Willendorf, agora é a Vênus de Milo. Imagem que os pais franceses usam para as crianças no Louvre para dizer, olha o que dá ruim a unha. Olha o que dá. O corpo da estátua helenística da Vênus de Milo, o corpo da fertilidade da Vênus de Willendorf, que está em Viena, essa está no Louvre em Paris, é um debate permanente da atenção dos homens e mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos historicamente presidentes acima do peso, homens. Mas foi só uma presidente mulher subir ao poder que se passa a comentar sua dieta, o peso e a forma dela. Historicamente, a pança masculina dominou o executivo desde Deodoro até hoje. Mas é só a feminina que é debatida. Essa é uma cobrança misógina. Essa é uma cobrança misógina. O corpo da mulher, aqui Modigliani, é um corpo debatido. Quando o neto de Freud, Lucian Freud, encontrou uma modelo, decidiu torná-la, aliás é um dos quadros mais caros da história de vivos, e fazer essa exposição quase radical e revolucionária de uma mulher não apenas acima do padrão estético tradicional, mas sem muita vergonha disso. Esta é uma obra muito interessante. A modelo, a Sue, é essa, que depois perdeu peso depois do quadro. Sue ficou famosa com esse quadro. Sue, pintada por Lucian Freud, é um debate que nós temos permanentemente sobre um dos pontos da misoginia, que é o corpo da mulher. Vocês sabem que graças a isso, em geral, as mulheres se divertem mais do que os homens, porque elas investem tanto para ir a um casamento, que elas querem amortizar o gasto dançando e conversando e bebendo. E o homem já entra na festa dizendo, né, a gente vai embora cedo, né? Porque o homem investiu pouco. Então ele quer amortizar aquilo mais rapidamente. Nós somos uma geração no qual as mulheres tiveram que lutar para votar. No caso do Brasil, Código de 1932, no caso dos Estados Unidos, 1920, emenda constitucional. No caso da Arábia Saudita, faz 15 dias. 15 dias que as mulheres ganharam direito a voto. 15 dias. E aqui uma lição de história fundamental que serve para tudo que eu vou dizer. Por que é que as mulheres votam hoje? Porque elas lutaram. Pessoas que ficam esperando os benefícios dados por alguém, morrem esperando esses benefícios. É só através da reivindicação, no caso das sufragetes, presas,
atacadas, gente dizendo que elas estavam atrapalhando o trânsito com essas manifestações, gente dizendo que elas estavam evitando ficar em casa, deviam ser mal amadas, talvez não gostassem de homens, uma acusação frequente contra as sufragetes. Cartazes que mostram o que é o lar de uma mulher que milita pelos seus direitos. O homem chega a casa, não tem nada feito, e ela foi lutar pelo voto feminino, não cumpriu seu papel de dona de casa e de esposa. Este cartaz, gente, mostra como nós transformamos essa visão através da única coisa que transforma essa visão, que é a luta, a organização. Historicamente, mostrar um homem desolado, uma menina chorando, um lar abandonado, é o preconceito de um homem que fez este cartaz, num jornal sustentado por homens, e talvez lido por algumas mulheres que balançassem a cabeça e dissessem: é verdade, se ela estivesse em casa cumprindo seu papel, não haveria isso. Imaginar que protesto é coisa de quem não tem o que fazer é não ter conhecimento de história. Tudo que se conseguiu para trabalhadores, mulheres, negros e indígenas não foi um gesto simpático de um governante que um dia acordou feliz: hoje eu vou dar salário mínimo, hoje eu estou bem. Não, é sempre fruto de organização. A ideia que Simone de Beauvoir, em 49, no seu texto clássico, escreveu, Não se nasce mulher, torna-se mulher, é uma ideia que ela está dizendo: é óbvio que o ovário e o útero não são invenções culturais, são dados biológicos. Mas ovário e útero não são o único elemento do feminino, de que uma mulher tem que ser educada para ser mulher. Tem que ser educada junto à sua biologia para cumprir um papel. Uma frase óbvia que fala da realidade cultural do gênero e que, quando caiu no Enem, provocou um debate. Um texto de 49 que as pessoas passaram a achar muito revolucionário. Nessa velocidade, em breve vamos descobrir a pólvora, as leis de Newton e a roda. Nessa velocidade, olhar para um texto de 1949 óbvio. Existe uma biologia do feminino, mas existe uma formação cultural que torna essa biologia mulher. Desde que eu digo a primeira vez para minha filha, para ela brincar de bonecas, e digo ao meu filho: homem não chora. Eu estou criando um fato de que lá na frente homens não cuidarão de pessoas doentes. Se você vai para um hospital, você tem que ter mulher ou filha. Se você tiver só homem na família, você vai ficar sozinho. O homem não vai para o hospital, ele tem mais o que fazer. Quem vai ficar a noite toda no hospital é sempre uma mulher. Isso é uma educação. Isso é uma educação de gênero que a Simone de Beauvoir tratou. Mas vamos pensar seriamente sobre uma coisa que deveria ser divertida, se não fosse trágica. Quando eu me refiro a um homem de vida sexual ativa, quando me refiro a um homem que sai na noitada e passa o rodo, eu uso como metáfora dois animais de beleza quase considerado universal: tigre ou garanhão. Tigrão e garanhão são elogios. Este é um homem que passa o rodo. Este é o outro. Quando eu penso na mesma questão em se tratando do feminino, os animais são a piranha e a galinha. Pergunta: se eu atribuo a uma mulher que tem vida sexual ativa, no sentido pejorativo, como piranha, e digo que o homem é tigrão, eu estou dizendo que sexo é um atributo do masculino e é um defeito do feminino. Já que os pais se orgulham e dizem: guardem suas cabras porque meu bode está solto. Mas nenhum pai diz: a minha filha está anoitado a noite toda, são 5 por noite. Nenhum pai diz isso. Porque o simbolismo do casamento, por belo que pareça, ele continua com uma bênção de fertilidade para a mulher. Como se a geração de filhos dependesse apenas do direito tradicional judaico. Quando uma mulher não tem filhos, é um dos motivos válidos para o divórcio. No direito teológico
judaico, a primeira oração do dia de um religioso judeu, religioso racídico, ortodoxo, é agradecer não ter nascido mulher. É a primeira oração do dia. O fato de que a igreja apresenta para os católicos como modelo de mulher, esposa e mãe uma virgem é um problema. A mulher perfeita como mãe e esposa é virgem, o que é uma certa dificuldade do ponto de vista prático. Ainda que a gente possa dizer que a igreja, para evitar o sexo dos padres, impediu o casamento no século XI, quando na verdade a única coisa que impede o sexo é o casamento. O sexo é uma invenção para impedir, o casamento é uma invenção para impedir o sexo. Casou, acabou com essa bobagem. Nunca mais pensa nisso. Salvos aqui presentes na troca. Quando passa a chamar a mulher de mãe, então matou. E se usa croque, então aí acabou a vida sexual. O croque é o fim da sexualidade. Ninguém é erótico de croque. Todo mundo é unbeatable de croque. Bem, vamos sair do campo e pensar num campo terrível. Os dados que nós temos são da Secretaria de Política para as Mulheres, Fundação Perseu Abramo. São dados oficiais, quer dizer, aqui só temos registrado o que chegou às delegacias, graças ao surgimento das delegacias da mulher e a Lei Maria da Penha. Não temos todos os outros casos. E só dos oficiais, uma mulher é espancada no Brasil a cada 15 segundos. As agressões diárias são 64% do caso, os casos, 63% é o cônjuge. Esses dados são impressionantes, um verdadeiro holocausto feminino. E não pertencem apenas a classes baixas. Mulheres de elite apanham também. E a lei agora impediu que ocorresse um problema próprio dessa questão. A mulher denunciava o companheiro na delegacia e no dia seguinte ela retirar a queixa por pressão da culpa dela ou do companheiro. Hoje a lei não permite mais isso. Denunciada a agressão, ela não pode mais ser retirada porque se tornou um crime público, que é excelente nesses casos. Estamos em 2015 e as pessoas ainda comentam diante da barbárie de um estupro. A mulher deu motivo para isso. Elas esquecem um posto que as feministas americanas gostam de lembrar, que biquíni não estupra ninguém, calça jeans não estupra ninguém, quem estupra é bom. Ou seja, quando eu culpo a vítima, você judeu foi para a campo de concentração porque você lucrou depois da guerra, você foi estuprada porque usou roupa e se mante. Você que deu motivo para a barbárie, eu estou fazendo parte criminoso e não por parte da vítima. Essa é uma violência contínua, é uma das mais tradicionais e que às vezes se soma, porque existem mulheres negras, uma outra tradição, talvez será quase impossível explicar no futuro para as próximas gerações, tomara que seja difícil explicar, que é o racismo. Faz 50 anos que na África do Sul e nos Estados Unidos havia bebedouros para brancos e bebedouros para pessoas ditas de cor. Já não bastasse isso, que um horror. Bebedouros de brancos são melhores que os bebedouros para pessoas negras. Não bastasse essa ideia de selecionar pessoas a partir da melanina. Essa imagem que Rockwell pintou de uma menina entrando numa escola nos Estados Unidos, acompanhada de 4 delegados federais, ocorreu de fato com essa menina. E de novo voltamos à ideia, trata-se dessa simpática senhora da direita, o episódio de 1964. Hoje ela é uma senhora, ela entrou numa escola de brancos por força de decisão judicial. Todos os professores brancos se recusaram a dar aula para ela. Apenas a bibliotecária decidiu dar aula para ela. E essa menina que entrou numa escola por força de mandato judicial, o cartaz que o Rockwell fez dessa cena hoje está na Casa Branca, é que o presidente Obama disse a ela no ano passado:
Se você não tivesse feito coisas como esta, eu não estaria hoje aqui na Casa Branca. O que eu estou dizendo historicamente, mais uma vez? Não foi porque a sociedade passou a aceitar mais os direitos óbvios dos cidadãos negros, mas porque os cidadãos negros lutaram por isso. Só existe transformação quando eu me organizo, quando eu faço as coisas. Rosa Parks era uma costureira, não tinha uma militância política. Apenas não aceitava com alegria o fato de que os ônibus dos Estados Unidos, toda a parte da frente era reservada aos brancos e a parte de trás para os negros. Só que havia poucos brancos que pegavam ônibus e muitos negros. Resultava atrás os negros de pé e na frente poucos lugares e vazios. E um dia, sem uma grande militância política, sem um ativismo sindical, Rosa Parks entrou no ônibus. Estava cansada e ela decidiu sentar. E sentando, ela mudou esta lei. Foi presa. A imagem que vocês veem à esquerda, ela segurando seu número de presidiário. Ela foi presa pelo crime de sentar num banco para brancos. Ela não era uma militante, não era uma mulher de sindicato. Ela era uma mulher negra, trabalhadora, cansada, que não aceitou esse absurdo e sentou. Este ônibus está preservado nos Estados Unidos e aqui aparece o presidente Obama sentado nele numa foto, de novo com essa ideia, porque nós temos hoje um presidente negro nos Estados Unidos, entre outras coisas, que Rosa Parks sentou naquele ônibus. Fazer um exercício de cidadania, lutar pelo seu direito, até aqui como mulher e como negro, é colaborar para que seus filhos vivam melhor. Pode incomodar, mas é o primeiro passo. Se você quer mudar uma questão ética de cidadania, o primeiro passo diz respeito a isso. Um dos mais belos textos da história dos Estados Unidos é um discurso de 1963, quando o pastor batista Martin Luther King falou para uma multidão em Washington, dizendo que ele tinha um sonho. I have a dream. Ele sonhava o dia que as crianças negras e as crianças judias e as crianças católicas andariam de mãos dadas pelas colinas vermelhas da Georgia e cantariam no final com uma música gospel, como Spiritual, Free at Last, livres enfim, porque como diziam as feministas de 49, Simone Beauvoir, e as de 63, Betty Friedan, eu preciso lutar pelo direito das pessoas, não só pelos direitos das mulheres contra os homens, ou vencer uma sociedade patriarcal, mas porque eu preciso libertar o homem do peso de ser machista, eu preciso libertar o branco do ônus de ser racista. Gandhi dizia, nós precisamos libertar a Índia para que os ingleses não precisem ser violentos, colonialistas e racistas. Eu preciso fazer isso também pelo professor, por incrível que pareça, para que ele também descubra a alegria da igualdade. A sociedade brasileira tem 515 anos e destes 388 foram vividos com uma violência ética extrema, transformar um ser humano num objeto de compra e venda. Abolimos a escravidão em maio de 1888, mas a cena que Debré pintou de uma família livre, branca, servida por um grupo de escravos negros, todos os escravos estão descalços, todos os brancos livres estão calçados. Isso é um sinal distintivo no Brasil. Usar sapatos é um sinal distintivo. Até hoje, é curioso lembrar que em 1931 os operários ganharam do governo Getúlio Vargas direitos trabalhistas com a criação do Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho. Em 1943 surgiu a CLT. Em 2015, este ano, as domésticas ganharam direito ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 2015, o lar foi a maior sobrevivência da Casa Grande da Senzala, exatamente por essa condição. Exatamente porque reunia na mulher normalmente negra e doméstica dois dos mais tradicionais rios do preconceito humano, feminino e
caráter religioso. O lar foi o último local que houve plenitude de direitos trabalhistas. Isto é, no mínimo, que bom que aconteceu, mas é uma vergonha pelo tempo que demorou. Como é que eu digo que um operário tem direito ao fundo de garantia há mais de 40 anos e não digo o mesmo para a doméstica, como se ela fosse alguém que não fosse uma trabalhadora? O Brasil ser o paraíso da chapinha é algo muito interessante. Que alguém veja valor no cabelo liso. Naturalmente eu não sou uma autoridade em cabelo, então não tomem isso como uma reflexão sobre estética capilar. O Brasil, alguém não gostar do cabelo de um tipo e querer de outro não é um problema. As pessoas são livres para tudo. Mas alguém identificar necessariamente que no liso está o valor e no cacheado ou no crespo não está o valor, é sinal de que infelizmente esse quadro continua. Cidadania é um processo em construção. Cidadania significa ter clareza ética de valores. Significa consenso. Consenso vem pela educação e significa também coerção. Racismo hoje é crime inafiançável. Mas o fato de ser crime inafiançável desde outubro de 1988 ainda não tirou da formação das pessoas este horror. Há pouco, no Jornal da Cultura, uma jornalista me perguntou, em função de uma questão relativa ao abolicionismo, ela me perguntou: você não acha que a escravidão foi uma mancha negra da história do Brasil? Eu disse: não, eu acho que é uma mancha branca. Não. Porque são brancos que fazem a escravidão. Então, libertos, muitos escravos coloniais adquiriam escravos também. De novo eu volto à questão que a vítima é também alvo e realizador de preconceito. Quando eu era criança, dançava-se no carnaval no Rio Grande do Sul. E esta música de que Lamartine Baba adaptou num grupo aqui do Recife, os irmãos Valés. Ele adaptou uma música, quer dizer, copiou e lançou no Rio de Janeiro como dele. A música dizia: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. A gente dançava isso na infância. Esta música é absolutamente racista. Eu gosto de você só como objeto, minha mulata, eu quero te usar. Graças a Deus isso não pega, depois eu vou te dispensar. Mulata, eu quero teu amor, eu não quero você. Minha intenção não é séria. Minha intenção não é séria. Hoje isso daria cadeia, mas foi marchinha de carnaval. As marchinhas de carnaval eram racistas ou homofóbicas. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é pra pretex? Será que ele é transviado? Essa palavra, transviado. Ou seja, em todas as épocas era preciso, e é preciso hoje de novo indicar, e aqui, apesar de haver exageros do politicamente correto, é preciso dizer que esse tipo de mensagem passa ao que é a legitimação do preconceito. É preciso dizer isso. É preciso dizer que lutam pela memória da questão negra no Brasil, o 13 de maio e o 20 de novembro. Um não precisa excluir o outro. O ato da princesa Isabel libertou 5% dos negros que eram escravos naquele domingo, 13 de maio de 1888. A luta de Zumbi, do seu ancestral direto, Gangazumba, a luta de Palmares, aqui perto, nas Alagoas de hoje, representou um tipo de luta mais violenta e não consentida pelo branco. Significa que nós estamos na memória de dizer quem é que fez a dignidade do escravo, Zumbi dos Palmares, e todo o movimento que ele representa, ou a princesa Isabel, que morreu na França, no exílio. A questão não é quem é o herói de tudo isso é secundário. Mas é de novo entender que esse tipo de ação de abolicionistas brancos ou de quilombolas, ele começou um processo que nós estamos até hoje discutindo. O nosso Congresso e as nossas universidades ainda não representam etnicamente a sociedade brasileira.
Nosso Congresso é muito mais branco do que o Brasil. Os organismos de poder são muito mais brancos do que o Brasil. E isto significa ainda que nós temos um longo caminho pela frente. Por isso que eu digo, afirmo politicamente, não precisa ninguém concordar comigo. Esse é o bom de estar mais velho. Você não precisa mais que ninguém concorde com você. Todo mais velho como eu passa a falar sozinho e acha isso legal. Não acho que seja um debate do ponto de vista da isonomia ou de qualquer outro princípio, mas dada a história do Brasil e dada a nossa tradição, é preciso implantar política de cotas no Brasil. Essa é uma posição que vocês não precisam concordar. Dada a nossa tradição, é preciso política de cotas como uma etapa para a gente superar uma tradição. Superada essa tradição, podemos abolir. No meu desejo, eu não quero mais que haja no futuro o Dia da Consciência Negra, nem o Dia da Mulher. Eu quero que só haja o Dia do Ser Humano. Mas enquanto nós somos uma sociedade preconceituosa, racista e misógina, tem que ter o Dia da Consciência Negra, tem que ter o Dia do Orgulho Gay, tem que ter o Dia da Mulher. Enquanto nós somos uma sociedade preconceituosa. No futuro, eu gostaria que soubesse o Dia do Ser Humano. Único dia, sem nenhum outro detalhe, mas por enquanto tem que ter. É uma estratégia. Vamos falar brevemente de um outro preconceito que, curiosamente, foi aumentando. Depois de uma experiência histórica, por exemplo, em Grécia e Roma, de muito maior tolerância, o homossexualismo, essa palavra que foi um termo vitoriano médico para classificar como doença já no século XIX, segundo Foucault, o surgimento da medicalização do comportamento. O que antes era pecado, a sodomia, agora é uma doença. Por isso que a militância detesta essa palavra, porque o homossexualismo quer dizer uma doença. O homossexualismo é definido no século XIX, surge pela primeira vez o termo homossexual surge no escrito de um austríaco em 1869, logo não foi desconhecido o termo antes, e descreve um procedimento que é mais antigo do que talvez tudo. A mais perfeita múmia conservada no gelo, descoberta nos Alpes graças ao degelo do aquecimento global, a figura que foi apelidada de Ódice, feita uma autópsia em Ódice, um homem de 5.300 anos, ou seja, anterior à história, foi descoberto semi-inuanos de Ódice. Quando alguém disser a vocês que hoje tem muita sacanagem, ela vem do Paleolítico. Nós não inventamos quase nada. O que nós inventamos foi a medicalização desses comportamentos. O homem das cavernas Ódice. Temos referências em tumbas do Egito Antigo, onde casais homoeróticos eram enterrados juntos, em tumbas de 2 homens ou 2 mulheres. Temos larguíssima referência no Japão dos samurais de amor entre 2 homens, e também na China e na Índia. Temos referência na Grécia em que deuses como Zeus escolhem mortais do sexo masculino como amantes. Temos referência em Roma Antiga, em vasos de prata, de um casal numa relação homoerótica e alguém fazendo fofoca. Evento. Ou seja, quando alguém disser que o mundo de hoje está com muita sacanagem, lembrem que isso é uma construção moral recente. Ah, mas isso não é natural. Aparentemente, em toda a natureza ocorre o mesmo. Há leões homossexuais, na média de 10% por manada. Há gaivotas lésbicas. Há 1.500 espécies animais com a presença de comportamento homoafetivo para o resto da vida. Não é uma opção passageira. Se há animais homoafetivos, não é fruto da cultura, nem do pecado, nem da decadência. Quando alguém diz que não é natural, diga isso no leão. Chama o leão de viado na cara dele. Você vê o que pode acontecer. Vai lá, diga isso ao leão. Ele come viado, faz parte da dieta do leão. Nós temos girafas
aspas, homossexuais que formam pares por toda a vida, bastante frequente entre as girafas. E temos sempre casais de cisnes lésbicas também, uma relação de toda a vida. Não, tem gente que tenta caracterizar o comportamento sexual humano como fruto exclusivo de uma questão cultural. Não é o que a natureza nos mostra. Ou seja, em todos os lados nós temos a presença do comportamento e a sua moralização. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não há nenhuma condenação a comportamentos homoeróticos. Mas em Paulo aparece decididamente. Quando ele vai à comunidade de Corinto e descobre que era uma comunidade muito entusiasmada sexualmente, ele escreve e fala mal que isso é uma abominação, retomando a tradição judaica, que classifica a pederastia como uma abominação. Na boca de Jesus não há essa condenação. Na boca de Paulo, já fruto de um direito romano influenciado pela Grécia, ela aparece. No século XIX, a medicalização do homoerotismo que não terminou. Na União Soviética socialista davam-se eletrochoques em gays para fazê-los gostar de mulheres. Então mostravam-se a imagem de um corpo masculino e dava choque. Depois o corpo de uma mulher sem choque para induzir ao gosto. O resultado quase sempre é o suicídio. Quase sempre. Se diz de todo o preconceito, quem construiu a homossexualidade é a heterossexualidade. De Sartre. Quem construiu o judeu foram os antissemitas. São eles que constroem. Há uma elaboração contemporânea da homofobia. Por quê? É complicado, daria uma outra palestra. Denegação, eu nego aquilo que eu desejo. Por algum motivo, os homens em particular têm uma tendência à homofobia maior que as mulheres. 2 amigas vão para o sítio, não tem quarto sobrando, elas dormem na mesma cama sem problema. 2 homens não tem quarto sobrando, não dormem no galinheiro, mas não dorme na cama com o colega. Por quê? Provavelmente um medo maior. Medo de gostar, de acontecer alguma coisa. Que as mulheres têm menor este medo. Por que 2 mulheres podem dormir na mesma cama e 2 homens não? É uma percepção da sexualidade mais perturbada. Meus alunos adolescentes se encontram e um dá soco no outro. É uma maneira de dizer, não quero fazer carinho, que pode pegar mal, não te dou um soco. É uma maneira de eu dizer que eu gosto de você, mas como homem, assim como homem. É estranha essa história de bater um pouco 50 tons de cinza estranho. É um discurso religioso e moral. A necessidade de um contramodelo para a identidade, como lembra Foucault, eu não construí hospícios para colocar os loucos dentro. Construo hospícios para dizer que já que eu não estou lá, eu sou sadio. Mas, acima de tudo, é uma época da misoginia, já que quanto mais afetado for o homossexual, maior o preconceito com ele, ou seja, quanto mais ele for mulher. Logo, o preconceito, matriz deste preconceito, é contra o feminino. Contra o feminino é maior do que contra o homem não afetado. Mas continua sendo um mistério. Por que é que alguém se interessa pela vida sexual do vizinho? É um mistério. Por que alguém está com a esposa em casa? Será que o vizinho é gay? Não, será que o vizinho burns the donut? Será que ele queima arroz? Fica pensando nisso o tempo todo, não? É muito estranho, né? Preocupação com a rosca alheia é muito estranho. É muito estranho, realmente. Como eu já disse uma vez num café filosófico, eu só posso me ofender se eu concordar com a ofensa. Psicanalista que aceita a sua sexualidade e o que não aceita. Homofobia é sempre o choque entre um homossexual inseguro que não tolera que o outro seja seguro e o ataca. O crime de ser gay. Pelo crime da homossexualidade, apesar dela não ser crime. E as pessoas dizem que os gays não podem adotar porque vão influenciar a escolha sexual do filho. Se isso fosse verdade, não haveria gays no mundo, já que todos os gays são filhos de um casal heterossexual. Os pais não têm o menor controle sobre a sexualidade dos filhos. É preciso dizer isso para desanimá-los.
Os pais não têm o menor controle sobre a sexualidade dos filhos. Tem o mais vago controle. Os filhos terão e escolherão seus respectivos orifícios de uma forma muito livre. Eu quero amarrar essa ideia de preconceito com qualquer portador de uma especificidade física. Por quê? Porque nossa sociedade, em particular nossa sociedade capitalista ocidental, ela tem horror a qualquer fraqueza. Ela tem horror a qualquer deficiência. Nós somos muito eugênicos. E nisso o capitalismo tem a ver com o mundo indígena. O mundo indígena com frequência elimina crianças portadoras de características físicas especiais. Os Yanomami, por exemplo, queimam a criança que nasce defeituosa e dão as cinzas para toda a tribo beber. É curioso isso. Porque na floresta você não pode ter deficientes. Não é possível. Não há crianças indígenas portadoras congênitas de deficiência. A sociedade capitalista continuou este processo ao condenar tudo isso. E recentemente começamos a ter leis específicas para o óbvio. Só para lembrar aos senhores que na China vai para a frente da fila quem for mais forte ou maior. Se você for mais velho, ou mulher, ou gestante, ou portador de uma deficiência, você vai ficando para trás. Isso é muito comum na China, onde, aliás, se desconhece a noção de fila. No mundo romano, em caso de naufrágio, salvam-se os homens. Se sobrar espaço, salvam-se as mulheres. E, por último, as crianças, que são mais frágeis. No mundo do século XVII, quando há fome, se abandona João e Maria na floresta para morrerem, porque são os mais frágeis. E essa é uma história infantil, para contar para as crianças. Faltou comida, papai e mamãe tentaram matar João e Maria. Eles voltaram, jogaram mais longe para eles morrerem mesmo. Aí eles encontraram uma velhinha que queria comê-los. Mas eles empurraram a velhinha no forno e queimaram vivo e roubaram as joias dela. E aí os pais aceitaram de volta. Agora dorme bem, meu filho. Ou seja, essa é uma historinha para crianças, né? É preciso saber, gente, do ponto de vista moral e ético, moral diz respeito à religião e ética diz respeito à filosofia, que o mal não é externo ao ser humano, o mal é interno ao ser humano. Quando depois do 11 de setembro as companhias aéreas fizeram portas blindadas de aço para não ter acesso à cabine do piloto, para impedir atentados terroristas, a cabine do piloto passou a ser blindada, propiciou que aquele alemão depressivo da empresa Germanwings jogasse o avião contra o solo francês, porque ele estava deprimido e decidiu se matar. E ninguém pôde entrar porque a cabine era blindada para impedir o mal de fora de entrar. Vamos imaginar que um pai de família construa uma casa sólida, construa muros altos, coloque segurança e diga então à filha: agora podemos estar tranquilos, ninguém vai nos roubar, vamos ficar em paz aqui dentro de casa, minha querida Susanne Richthofen. Ou seja, eu estou trabalhando com a ideia de que o mal seja externo, e o mal não é externo à humanidade. O mal é inerente a todos nós, há dentro de cada um de nós um pequeno fascista que precisa ser sufocado diariamente. Há dentro de nós um ser preconceituoso que detesta a diferença e considera que qualquer legislação que favoreça alguém é privilégio, que é um dos pensamentos mais absurdos que nós já tivemos. Que considera que passar à frente uma mulher gestante ou uma criança de colo ou portador de uma deficiência vai ser visto como privilégio. Como dizia um colega meu da USP que usava cadeira de rodas, ele dizia, né? Se você quiser a gente pode trocar, você fica com a preferência e eu fico com você. Ou seja, essa é uma ideia que é muito forte entre nós. O mal não é externo a nós. O exercício da cidadania implica a convivência com a diversidade, não apenas entre nós, humanos, mas também no respeito à sustentabilidade, no respeito à natureza, não por caridade, não por simpatia,
mas porque não se fura o navio no qual eu navego, não se afunda o único planeta que eu tenho. Fazer sustentabilidade não é um gesto de simpatia diante do mundo, é um gesto de sobrevivência. Só gente muito perturbada arruína a única coisa que nós temos, que é este mundo. Ou seja, sustentabilidade e ecologia faz parte não de um discurso de bondade, mas para tornar possível a existência do mundo. Em todas as etapas que nós falamos, em relação ao movimento das mulheres, em relação ao movimento, por exemplo, dos negros, em relação ao movimento dos gays, nós temos 3 etapas. Proibição. Por exemplo, homossexualidade era crime. Tolerância. Não me importa que você seja gay, desde que não sente do meu lado. Isso a gente chama de tolerância passiva. E finalmente, celebração, a partir do episódio Stonewall em Nova York, a partir de uma greve levada adiante por mulheres, nós temos dias de celebração. Dia da Mulher, 8 de março, Dia do Orgulho Gay, 28 de junho, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Essas etapas são importantes. E entramos num período de ditadura da virtude. O Congresso decidiu que não se pode mais dar palmadas em crianças. A lei da palmada proíbe. E aqui a charge diz um pai: filho, isso vai doer mais em mim do que em você. E a criança responde: meu advogado também acha isso. Como a gente apanhou muito de pais, a minha geração era chantilly, bate que cresce. Quanto mais bater, mais cresce. A gente acha que está faltando isso hoje e esquece como a gente achava isso ruim. É muito curioso. Proibir a violência física é defendida por quase todos os especialistas em educação. Não quer dizer proibir a educação, ou por proibir, inclusive, que haja punição, mas não física. É difícil. É muito difícil isso. Não bater em filhos e não bater em alunos é um exercício diário. É muito difícil. Completar um ano inteiro sem ter vontade de esganar lentamente um filho é muito difícil. Mas a gente tem que conseguir. Mas há uma ditadura da virtude em vários sentidos. O governo faz leis hoje para diminuir o sal por lei. As pessoas não podem mais comer comida gordurosa ou com muito sal, apesar de saber que comida gordurosa e com muito sal evita Alzheimer, já que se vocês comerem isso todos os dias, não chegarão à idade de desenvolver Alzheimer. Então, basta comer leitão no bacon todos os dias, que lá pelos 30 e poucos vocês vão ter um AVC fulminante, sem osteoporose, sem catarata e sem Alzheimer. O que causa Alzheimer é verdura, exercício, yoga, natação. Isso causa Alzheimer. Discutir isso é uma discussão rica se é função do Estado decidir se eu bato ou não no meu filho, ou se é função do Estado decidir se eu ponho ou não sal na comida. É uma discussão rica, acho que é um momento bom para discutir. Mas a pergunta incômoda é se haveria um ser humano sem preconceito. Um ser humano sem essa identidade dada pelo preconceito, se ele cria, se ele é livre, se ele é alguém inteligente, já que a chamada ferida narcísica faz você produzir muito. São pessoas incomodadas com a sua homossexualidade, como Michelangelo ou Schubert, que produzem muito. São pessoas limitadas por uma questão física, como a asma, que fazem Proust e Che Guevara serem então acima da média. São pessoas muito mais baixas do que os outros, como Napoleão, que decidem, já que eu sou baixinho, eu vou conquistar o mundo. São pessoas que têm ferida narcísica. São pessoas que têm um incentivo a partir de uma dor, usando linguagem de autoajuda. Ostra feliz não produz pérola. Sem o grão de areia que incomoda, não surge a pérola. Mas eu poderia explorar a metáfora. Ostra sem pérola não é arrancada do fundo do mar. Logo, tem sentido isso? São questões importantes. Eu queria encaminhar para uma questão central, que seria a síntese de toda a ideia, antes de passar a um debate com vocês,
de entender o que é a diversidade. A diversidade é o fato de que todos os seres humanos são totalmente iguais do ponto de vista político e totalmente diversos do ponto de vista biológico e psíquico. É uma contradição. Perguntei a uma especialista francesa que foi ao Unicamp e deu uma palestra sobre gênero, que não é meu campo, mas eu gosto. Eu perguntei para ela, que falava sobre o relatório 15 e as análises hoje que se faz do relatório de sexualidade 15. Eu perguntei, mas quantos gêneros existem hoje? Ela parou e me respondeu, provavelmente 7 bilhões. Ela estava dizendo de uma forma clara, como especialista, que hoje no planeta tem 7 bilhões de opções sexuais. 7 bilhões de desejos no mundo. 7 bilhões de pessoas diversas, que pensam de forma muito diversa. Aos que gostam de homem, aos que gostam de mulher, aos que gostam de homem e mulher, aos que numa fase gostam de homem e depois gostam de mulher, aos que gostam de homem e mulher juntos, e até os que têm sexo com a esposa. O mundo é absolutamente variado. Chegamos a esse ponto. Tem gente que dorme com a própria esposa, com a mãe dos seus filhos, e tem sexo com ela. É o fim do mundo, mas é a possibilidade. Diversidade é a nossa marca. Diversidade é o que mais ocorre no planeta Terra. Mas somos todos iguais politicamente, mas não biologicamente, não psiquicamente. E todo o processo de educação, ao instituir uniformes e carteiras uma atrás da outra, ao dizer às pessoas que elas devem ser iguais, ao dizer contraditoriamente que uma empresa quer criatividade, mas na hora da entrevista do RH tem que usar uma roupa X escura, sem muita maquiagem. Mas eu quero criatividade, mas tem um uniforme para entrar na empresa. Mas eu quero que você pense fora da caixinha, mas você só entrou aqui porque você se adaptou à caixinha. De toda vez que eu entender que essa diversidade é a essência da humanidade, e que nós somos ricos por isso, do ponto de vista biológico, o maior argumento contra o racista imbecil, que é um pleonasmo. Todo racista é imbecil. Nem todo imbecil é racista. Não, tem imbecis de outras formas, mas todo racista é imbecil. É que quanto mais variado for o código genético, mais forte é a pessoa. Pais negros, mães japonesas, avós judeus, bisavós alemães e suecos, é perfeito para a espécie humana. Bicho de raça morre cedo. Vira-lata, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Gato de raça cai da janela hipnotizado pela rua babão. Não, porque ele não tem a menor noção. A variedade traduz força. Grupos geneticamente muito homogêneos são atingidos por epidemias. Grupos variados não são. Quanto mais eu tiver variedade, melhor. Tentem explicar para um ser daqui a 2000 anos o racismo. Tentem dizer para alguém que seja racional e fora deste mundo imbecil que vivemos, que alguém era menos porque tinha mais melanina. E este ser vai perguntar, mas o que faz a melanina? Ela protege mais de câncer de pele. Ah, e era menos por causa... Era. O que mais faz a melanina? Envelhece menos que a pele clara. Ah, e era menos? Era. Ou seja, além de não ter lógica, é de uma imbecilidade brutal. Brutal. A diversidade é a chave da existência da espécie humana. E não apenas fisicamente. A diversidade de opiniões. A diversidade de enfoques. Porque ela me obriga a olhar para as coisas sobre o outro ângulo. Dizem que o ônibus espacial se espatifou porque na equipe da NASA só tinha gente otimista. Se você puser só jovens no conselho diretivo, uma empresa afunda. Se você colocar só velhos, ela afunda. Se você colocar só um grupo comandando algo, ele vai oferecer apenas uma visão de algo. Eu digo em defesa da diversidade algo que parece óbvio, mas não é. Eu, Leandro, tenho que entender que há no mundo quem gosta de coentro. Eu nunca vou entender isso, mas eu tenho que entender que tem gente que compra coentro.
põe na comida e gosta daquilo. Eu sei dizer coentro em todas as línguas, porque eu digo em todos os lugares, pelo amor de Deus, eu sou alérgico, eu morro. Se eu puser um coentro na boca, eu vou aqui morrer e a culpa é sua. Eu tenho que dizer isso porque na Bahia, no Espírito Santo, na Tailândia e no México, aqui também, mas Recife é menos fixo que a Bahia e que o Espírito Santo, e a Tailândia é imbatível. Eles enchem uma tonelada de coentro e temperam um pedacinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro. Eu tenho que entender que tem gente que gosta de coentro. Bem, é diversidade da espécie humana. Eu tenho que entender que há pessoas que usam croque. Eu tenho que entender que tem gente lenta para entrar no avião. Eu tenho que entender que tem gente que passa 2 horas esperando o voo atrasado e assim que entra vai no banheiro do avião. Já que o aeroporto era fixo, espaçoso, bem maior e firme, mas não era tão bom quanto aquele do avião. Eu tenho que entender que tem gente lerda e que gosta de coentro. E dizendo isso, eu tenho que entender que a diversidade é a essência de tudo. É fundamental haver diversidade no mundo. De qualquer jeito, não, dentro dos limites da lei. Eu não posso alegar que a pedofilia é coisa de diversidade. Não, é o jeito dele. Ele gosta de criancinha. Não, isso é crime. E é um crime bárbaro. Eu tenho limites para a diversidade. Não é que cada um pode gostar do que quiser. Existem limites legais para isso. E aí eu tenho que praticar, e esse é o desafio que eu lanço aos senhores e que eu busco para mim. Porque eu preciso melhorar a cada dia. E tenho dado melhoras ótimas nesse campo. De repente, eu tenho uma derrapada que me irrita comigo mesmo. A tolerância ativa. Significa não a intolerância, que inclusive é crime na maior parte dos casos. Mas também não a tolerância passiva, que é dizer, eu não me importo com fulana ser lésbica desde que não sente aqui do lado. Não tenho nada contra os judeus, mas também não quero que façam parte do meu círculo. Não me importa que fulano seja isso ou aquilo, desde que não chegue perto de mim. Eu estou dizendo o contrário. Tolerância ativa é quando eu entendo que é justamente na diversidade que eu crio a riqueza. E quanto mais próximo estiver de mim a diferença, mais rico eu serei. Porque eu vou ter consciência de mim. E eu vou ser obrigado a me desinstalar da minha zona de conforto, que é a coisa mais poderosa da espécie humana, a zona de conforto. Até coisas ruins se tornam toleráveis. Tolerância ativa é quando eu digo que a diversidade não é um acidente, mas é própria da espécie humana. Sociedades como a das formigas ou a das abelhas não têm neuroses, psicoses, insônia ou homicídios, porque todos lá são iguais dentro do seu papel. São sociedades funcionais, mas não criam nada, apenas funcionam. Que bom seria se todas as pessoas tivessem o meu ritmo de Sartre, que o inferno são os outros, que é verdade, mas também o paraíso está no outro. Com isso eu queria passar, ou ter passado para vocês, ao longo deste prazo, nesse brainstorming, que despertasse em vocês essa reflexão. O que me incomoda é a diferença. Na diferença está a diversidade. Na diversidade está a riqueza e o desafio. Sem isso, eu viraria formiga ou abelha. Perderia a capacidade de criar. Perderia a diferença. Perderia o desafio maravilhoso de conviver, compartilhar espaço. Essa não é uma luta de um dia. Não basta implantar na empresa um código de ética. O código de ética é um documento. Precisa ser feito esse tipo de reunião. Precisa ser feita avaliação. Precisa exaltar os bons exemplos, condenar os exemplos negativos. E finalmente meus ensinamentos vão ter validade. Ética é o que faz deste mundo uma possibilidade. Falta de ética é o que transforma este mundo num inferno. Muito obrigado pela atenção.